Falando de forma breve sobre o Evangelho de João, todas as vezes em que começarmos o estudo de um livro bíblico, esse é o ponto de partida. O ponto de partida é entender qual é o propósito do livro. E nós falamos no módulo sobre linha melódica, no módulo Pregação 2, sobre linha melódica, que é basicamente a compreensão de como o autor desenvolve ao longo daquele livro o seu propósito. E o entendimento dessa linha melódica, geralmente ela é apresentada, ou melhor, em alguns livros, o autor apresenta o que nós chamamos de declaração propósito. Essa declaração propósito vai nos ajudar a ter o entendimento, a acompanhar o desenvolvimento e o raciocínio do autor ao longo do livro. No capítulo 20, do verso 30 e 31, João apresenta essa declaração propósito. Então, ele começa dizendo o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Dentro da linguagem que João vai usar, ele usa uma linguagem chamada de sinais para se referir aos milagres. Então, isso é bem característico, bem peculiar de João, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui no capítulo 20, ele apresenta esse propósito. Nós temos nessa parte aqui que está grifado em vermelho, para que creiais, uma variante textual que nos dá duas possibilidades de interpretação com base no propósito do evangelho. Essa variante pode tanto significar ter o sentido de que o objetivo é para que a pessoa creia, ou seja, no aspecto evangelístico, para que o incrédulo, ao saber quem é esse Cristo, quem é esse Filho de Deus, ele possa então crer e possa ser salvo, ou seja, dessa forma ele teria a vida eterna. Essa é uma primeira possibilidade. A outra possibilidade é para que, crendo, ou seja, mesmo já tendo crido, ainda assim a pessoa conheça quem é esse Cristo, conheça quem é esse Filho de Deus, e assim então ela tem vida no seu nome. Ou seja, as duas propostas seguem uma para um aspecto evangelístico, trazendo salvação para o incrédulo que ainda não conhece quem é o Cristo e o Filho de Deus, e uma outra possibilidade é voltada para o próprio salvo, para aquele que já conhece, porém que, por meio do entendimento ou da exposição de quem é esse Cristo, de quem é esse Filho de Deus, a pessoa então encontre vida, seja levada ao fortalecimento da sua fé por meio desse entendimento. Então, são essas duas possibilidades que essa variante nos dá para o entendimento do propósito de João. Alguns autores vão enfatizar mais o aspecto evangelístico, outros autores vão enfatizar mais o aspecto do discipulado. Mas eu acho que esses dois aspectos se encaixam muito bem, não só na proposta de João, mas também na proposta dos demais evangelhos também. Ou seja, no mesmo momento em que a mesma mensagem que serve para gerar vida no coração do incrédulo, serve também para fortalecer a fé daquele que já foi alcançado por Cristo. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa perspectiva de que o propósito do Evangelho de João é tanto para a salvação daquele que ainda não conhece a Cristo, quanto para a edificação daquele que já conhece a Cristo. Então, qual é o objetivo do Evangelho, basicamente? É fazer uma explicação de quem é esse Cristo
e o Filho de Deus. João vai nos dar também, assim como os demais evangelhos, sempre um apelo para que, diante do entendimento de quem é esse Cristo, de quem é o Filho de Deus, possamos responder a ele. E ele vai também nos mostrar quais são os benefícios de pertencer a Cristo. Essa estrutura básica, ela se repete nos demais evangelhos também. Então, os evangelhos têm esse objetivo: apresentar quem é Cristo, focar no seu caráter, focar nas suas obras. Diante desse entendimento de quem ele é, os evangelhos também visam trazer, nos fazer, eles visam nos levar a uma resposta, a um posicionamento diante desse entendimento. E, consequentemente, o texto vai nos mostrando quais são os benefícios e até mesmo as consequências de aceitarmos ou sermos alcançados e rejeitarmos este evangelho. Então, esse é o propósito do Evangelho de João. Como é que João está organizado? Você tem várias propostas de organização, desde a mais simples até a mais delicada. Tem algumas propostas de alguns autores que trazem para cada sessão um quiasmo, onde você encontra o centro daquela sessão e identifica a ênfase. Eu trouxe aqui pelo menos 2 sugestões bem simples para que, a partir dessa estrutura, a gente consiga desenvolver o nosso plano de exposição no Evangelho de João. Então, o primeiro capítulo serviria como uma espécie de introdução, o capítulo 2 ao capítulo 4 focando na identidade de Cristo, capítulo 5 ao capítulo 10 falando sobre a sua obra, a obra de Cristo, capítulo 11 ao capítulo 20 falando sobre a vida em Cristo, e o capítulo 21 a conclusão do Evangelho. Então, dentro dessa organização, nós teríamos um material com introdução, com conclusão, e no centro nós teríamos algo voltado para a identidade, obra e vida que alcançamos na pessoa de Cristo. Essa é uma sugestão que a gente pode, a partir dessa estrutura, então, tentar entender de que forma João desenvolve essa estrutura. Eu vou compartilhar com vocês esse material no final, então quem não conseguiu ainda anotar, não se preocupe, você vai ter disponível esse material. Uma outra sugestão também de entendimento da estrutura do Evangelho é entender da mesma forma como a estrutura passada, o capítulo 1 como uma introdução, como um prólogo, e então as 2 outras estruturas no meio do Evangelho falando sobre a obra de Jesus. Nesse segundo tópico, seria um momento onde o autor apresenta os 7 sinais, e a segunda parte falando basicamente sobre o sofrimento de Cristo, o momento que não foca mais naquilo que ele realizou, mas no caminho que ele vai traçar em direção à crucificação. Essa seria a segunda etapa. Então, seria uma forma simples de dividir do capítulo 1 ou do capítulo 2 até o final do capítulo 12, nós temos a manifestação da obra por meio dos 7 sinais, e na segunda parte do Evangelho, nós temos agora focando mais no sofrimento, na caminhada de Cristo em direção à crucificação. E aí aqui nós temos a conclusão do Evangelho. Tá certo? Então, são propostas simples para que você consiga, pelo menos, visualizar de forma panorâmica o caminho que a gente vai estar traçando ao longo dos nossos encontros. Algo importante na organização, na estrutura do Evangelho de João, é o que João chama de sinais. Então, ele colocou, já no capítulo 20, que muitos outros sinais foram realizados por Cristo, mas esses 7 que João organizou foram colocados ali com um propósito específico. Então, como é que funciona a organização do livro de João? Ele apresenta ao longo
pelo menos na primeira parte dos 12 primeiros capítulos, 7 sinais, onde cada sinal tem uma verdade central, e essa verdade central ela é desenvolvida por meio do que João vai chamar de discurso, por meio de diálogos, de falas, de ensinamentos de Cristo. Então, nós temos, geralmente, esse padrão acontecendo. Deus realiza um milagre, capítulo 2, do verso 1 ao verso número 11. Esse milagre, assim como nos demais evangelhos, os milagres têm como objetivo apontar, sinalizar para algo maior. Isso aqui é bem característico das narrativas. Diferentemente, por exemplo, de um texto discursivo, onde o autor fala, declara de forma direta, por meio de argumentos, o seu objetivo. Numa narrativa, um milagre, ele vai trazer uma informação, mas não de forma direta. Nós teremos que ler aquele milagre, entender o seu propósito, compreender qual é o objetivo dele. Então, isso acontece dentro desse capítulo 2, versos de 1 a 11, que é o primeiro milagre, a transformação da água em vinho. E ao longo do restante do capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 4, verso 45, nós temos o que nós chamamos de discurso, onde Jesus vai tratar sobre vários assuntos, mas assuntos que estão diretamente relacionados com o sinal. Então, qual deve ser a nossa atenção? O que devemos tentar compreender por meio da leitura? Como é que o discurso está conectado. Tem um aluno aqui na sala de espera. Deixa eu ver aqui. Ok, se alguém identificar algum outro aluno aguardando, eu tive que reiniciar a reunião e acabou que essa parte da configuração ficou comprometida. Seja bem-vindo, Micael. Recapitulando aqui, ele apresenta o sinal, e depois do sinal ele vai falando o que João vai classificar como discurso, ele vai explicando, ele vai desenvolvendo os assuntos ou temas principais que foram abordados no sinal, então ele vai desenvolvendo por meio do discurso. Esse padrão continua em todos os discursos, em todos os sinais. Então, o segundo sinal, a cura do oficial do rei, capítulo 4. Terceiro sinal, a cura de um paralítico, capítulo 5. Quarto sinal, a alimentação dos 5.000, capítulo 6. Quinto sinal, o andar sobre o mar, capítulo 6. A cura do cego, capítulo 9, e a ressurreição de Lázaro, capítulo 11. São esses 7 sinais. O ponto principal é esse: como é que o discurso se relaciona com o sinal? Para cada sinal, a gente vai ter que tentar entender como é que esse discurso está diretamente relacionado com o sinal. Essa é a primeira parte do Evangelho, baseado nessa organização. A função desses sinais vai ser importante não só para transmitir uma mensagem direta, mas também para dar base para o discurso que vai ser desenvolvido ao longo do livro. Perguntas? Dúvidas? Qualquer dúvida, fique à vontade para poder participar. Só se eu entendi o raciocínio, pastor. A gente tem o sinal, esse sinal ele está dentro de uma narrativa, dentro dessa narrativa tem o discurso que explica esse sinal, dentro desse discurso ele vai se preocupar em desenvolver os temas, e cada discurso desse relacionado ao sinal tem uma ideia central. Exato. Ok. Agora,
o que a gente precisaria entender, Priscila, seria o seguinte: é o que a gente chama de contexto literário. Em que momento começa e termina o discurso maior? Então, essa primeira parte já fica bem claro. Vamos pensar aqui na primeira unidade, capítulo 2, do verso 1 ao verso número 11. A partir do verso 12, começa, então, já esse contexto literário do discurso. Então, ele vai até o início do segundo sinal. Esse é o primeiro ponto. Eu já delimitei o contexto literário mais abrangente. Agora, depois, o segundo passo seria dividir esse discurso maior em discursos menores, que é o que o próprio texto vai fazer. Nos evangelhos, isso vai ficar bem mais fácil, porque você vai ter geralmente o quê? Você vai ter uma mudança de lugar, sinalizando essa mudança de unidade ou quebra de discurso. Então, geralmente, ou muda o assunto, ou Jesus muda de lugar. Por isso que é importante, na leitura do Evangelho, quando você estiver fazendo, você utilizar algumas canetas para colorir e você definir da seguinte forma. Por exemplo, uma caneta você usa uma determinada cor para lugar. Aí, todas as vezes em que houver uma movimentação, independentemente que seja por parte de Cristo ou dos discípulos, ou da multidão, ou dos líderes, aí você grifa, marca com aquela cor. Se você conseguir fazer isso, quando você estiver revendo ou relendo, você vai perceber com mais clareza essa movimentação. E aí o pensamento básico é: se tem uma movimentação, se houve mudança de lugar, naturalmente houve uma quebra de seção, o início de uma nova, de um novo discurso ou uma nova narrativa. Isso é importante tanto para delimitar o contexto literário, quanto também para que a gente consiga entender o próprio texto, porque em muitos momentos o local nos dá base também para a compreensão da mensagem daquele texto. Então, isso você pode fazer destacando, por exemplo, com uma cor você destaca o local, com uma cor você define o que para você é a declaração principal. Por exemplo, Jesus vai trazer 7 declarações dizendo: eu sou o pão da vida. Então, sempre isso vai se destacar de forma muito clara na narrativa bíblica. Então, você pode destacar essa declaração com uma outra cor. Você pode destacar a parte central de cada sinal com uma cor diferente. Jesus, o primeiro sinal, o segundo, ele traz um resumo básico do objetivo do sinal. Então, você destacando com cores, estabelecendo determinado padrão, visualmente depois vai se tornar bem mais fácil você ir identificando as características literárias do próprio texto. Perguntas sobre essa parte de estrutura? Nós vamos entrar agora na parte da análise do texto bíblico, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Então, só uma pergunta aqui, professor. Sim. Talvez eu perdi aqui o raciocínio. Sobre o sinal. O sinal dá base para o discurso que vem logo após, não é isso? Exato. Perfeito. E o discurso remonta coisas do sinal. Exatamente. Aí, Beleza. qual vai ser o nosso trabalho na leitura? É sempre se perguntar como é que esse discurso está conectado com o sinal. Qual é a relação do discurso com o sinal? Então, se a gente conseguir compreender o sinal, entendendo a ideia central, os temas principais, isso vai nos ajudar a entender o discurso, que é o desenvolvimento do sinal. Falando acerca de gênero literário, só para a gente se situar aqui nas ferramentas que nós iremos utilizar para a interpretação do texto. Como é que você vai precisar analisar essa questão? Você vai ver
você vai ter que, na leitura, identificar a natureza, o tipo textual. Então, se você estiver diante de um milagre, provavelmente esse milagre seja uma narrativa. Então, você vai seguir aquele padrão de interpretação onde você vai seguir os elementos da narrativa. Você vai ter introdução, a apresentação dos personagens, desenvolvimento, tensão, clímax, conclusão. É dessa forma que você vai tentar interpretar se você estiver diante de uma narrativa. Se o tipo textual for um discurso, então você vai ter o método de interpretação, as ferramentas, vai ser parecido com a análise do que nós vimos de um relato, por exemplo. O relato ele é um texto de natureza narrativo, mas que não possui todos os elementos de uma narrativa. Ou esse discurso ele pode se encaixar mais dentro do formato do discurso que a gente percebe nas cartas do Novo Testamento, onde você não tem tanto diálogo, você não tem tanta interferência, mas você tem um desenvolvimento por meio de argumentos de um determinado assunto. Bom, independentemente que seja um relato ou um texto discursivo, realmente, a forma de entendimento é quais são os argumentos, onde começa e onde termina cada argumento. Mas o ponto principal o ponto inicial qual é o tipo textual. Então, você precisa, primeiramente, identificar o tipo textual que você está lendo, que você está interpretando, para que, então, você adote as ferramentas necessárias para a interpretação. Como eu mencionei no início, a gente não vai ter, não é a proposta do módulo, focar muito nessa área da interpretação, mas a gente vai fazer sempre uma exposição básica do texto, visando mais o entendimento do texto, visando mais a retirada de alguns princípios e a aplicação para a nossa vida e para o nosso ministério. Mas sempre que possível, a gente vai estar dando alguma dica, alguma orientação para ajudá-los também no processo de interpretação. Perguntas? Um outro detalhe em relação ao texto de João, e isso é fundamental também em relação aos demais evangelhos. O entendimento de João, assim como os demais evangelhos, está diretamente relacionado ao Antigo Testamento. Então, uma dica bem básica para todos vocês que estão já no ministério ou que pretendem entrar no ministério se vocês desejam compreender bem o Novo Testamento e pregar bem o Novo Testamento, vocês precisam gastar tempo, investir tempo com o Antigo Testamento. A gente vai ver isso aqui, como que funciona no livro de João. Então, vários temas que são desenvolvidos ao longo do Evangelho só serão entendidos se você tiver um conceito de uma teologia bíblica acerca dos temas que ele vai desenvolver. Eu não sei se tem esse módulo no seminário, um módulo chamado Teologia Bíblica, mas esse é um módulo fundamental, onde você tem uma teologia bíblica do Antigo, você tem do Novo, e você tem uma teologia bíblica do livro de forma bem específica. Mas, por exemplo, João vai falar sobre alguns temas nessa primeira unidade. Ele vai falar sobre habitação, que Deus habitou por meio de Cristo. Esse termo que ele usa é um termo que é usado no Antigo Testamento quando Deus fala acerca do tabernáculo, que Deus iria habitar no meio do seu povo por meio do tabernáculo. Então, o entendimento do que João está falando agora, por meio de Cristo, da habitação de Deus por meio de Cristo, só vai ser entendido se nós tivermos a compreensão desse tema do Antigo Testamento, onde Deus planejou habitar no meio do seu povo por meio do tabernáculo. Isso vai acontecer com diversos temas e a gente vai pontuar isso rapidamente nesse encontro e nos demais encontros também. Portanto, é importante que você tenha
ao longo do seu ministério, da sua vida, como estudante, como alguém que exerce também um determinado ministério específico, que você coloque diante do seu programa de estudo também o Antigo Testamento, mesmo que talvez você não tenha intenção de futuramente ter uma graduação ou se especializar especificamente no Antigo Testamento. Ok? O nosso texto de hoje é João, capítulo de número 1, do verso de 1 ao verso número 18. O texto começa da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Só para que eu tenha uma percepção de como vocês já assimilaram essa primeira parte da análise do tipo textual. Esse texto aqui, João, capítulo 1, do verso 1 ao 18, qual é o tipo textual dele? Que gênero é esse? Agora deu certo, agora ele entrou. Que tipo textual é esse texto aqui? Eu acho que essa parte que a gente leu é um discurso. Discurso. Vamos lá, Porque do 1 ao 18. não, eu me referia a essa parte até o 5, porque quando chega no 6, aí dá uma impressão que é narrativa, né? Porque aí ele já começa com um personagem, né, sobre uma pessoa, Uhum. né? Mas até o 1, ele está falando de Deus, mas não chega a ser, acho que é um discurso. Ok, então vamos pensar no texto todo, do 1 ao 18. Quem acha que há uma mudança de natureza textual a partir do verso 5? Qual o critério que você vai ter que utilizar para verificar se esse seu pensamento está correto ou não? Isso é válido para todas as vezes em que você estiver fazendo a leitura. Estou com dúvida. O pensamento básico é o seguinte: a partir do versículo número 5, eu identifico os elementos de uma narrativa, e aí eu preciso lembrar de todos aqueles elementos. Ou seja, quais são os elementos? Essa narrativa, ela, como a Priscila mencionou, tem personagens, ela delimita a questão do tempo, ela tem um enredo, ela tem um clímax, ela tem uma situação-problema, ela tem conclusão. Se ela não tem esses elementos todos, se o texto não apresenta esses elementos, muito provavelmente a abordagem não vai se encaixar por meio daquela análise de identificar elementos e identificar clímax. Então, ela vai seguir ou uma abordagem de um relato ou de um discurso. Mas, facilitando a vida de vocês aqui, esse texto é um texto discursivo. Então, é um tipo textual onde ele vai apresentando alguns argumentos. Apesar de que ele fala no verso 5 como se a luz estivesse resplandecendo nas trevas e como se fosse aqui um personagem, mas ele vai desenvolvendo um discurso onde ele vai construindo esse discurso por meio de argumentos. Tá certo? Então, a primeira estrutura, a primeira parte, foca no verso 1 ao verso 4, ele vai falar sobre o verbo. Observe como ele vai descrever esse verbo. Primeiro, ele vai dizer que ele estava no princípio, ou seja, ele não foi criado, ele estava com Deus, então ele já introduz aqui a presença desse verbo com alguém que estava juntamente com o Senhor, e no final a conclusão dele é que esse verbo era Deus. Então ele fala sobre o início, fala sobre a posição que ele ocupa diante de Deus, e no final ele diz que ele era Deus.
o que fica muito claro no verso 1 é que esse verbo é uma pessoa distinta e, ao mesmo tempo, distinta do ser de Deus e, ao mesmo tempo, Deus. Uma pessoa que não foi criada por Deus, mas que estava com Deus e é também Deus. Novamente, no verso número 2, ele diz que ele estava no princípio, então ele fala acerca da sua eternidade. Verso 3, todas as coisas foram feitas, sinalizando a sua obra na criação. Esse verbo, ele é o Criador, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não só é o Criador, mas como ele também é o doador da vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, a primeira estrutura foca basicamente em quem? Foca nessa palavra, na natureza dessa palavra, desse verbo. E aí ele vai dando várias características acerca dessa natureza. A partir do verso número 5, há uma mudança no discurso, e agora ele vai trazer aqui algumas ênfases diferentes. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha. Observe aqui a ideia de resplandecer. Esse foi o efeito da luz. Porém, não houve, por parte das trevas, uma vitória. E aí, falando ainda sobre resplandecer, sobre trazer ao conhecimento, sobre propagar, agora ele usa a pessoa de João, que é apresentado como uma testemunha, cujo objetivo foi testificar a respeito dessa luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele vai fazer uma distinção entre a diferença entre João e esse verbo, que é agora chamado de luz. João não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinha ao mundo, ilumina, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Há uma mudança no verso número 10 agora, se referindo ao verbo. Ele vai intercalando, primeiramente se refere ao verbo como luz, e agora, a partir do verso número 10, novamente volta a se referir por esse nome verbo. Estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 5, 6 e 7, 8 e o verso de número 10, a palavra que se destaca é a palavra resplandecer, testemunhar, testificar. São palavras que mostram, primeiramente, o objetivo da luz vindo ao mundo, que foi em se dar a conhecer, em se revelar, e o objetivo de Deus ter enviado ou levantado um profeta, cujo objetivo era fazer a luz conhecida. Mesmo diante dessa ação graciosa da parte de Deus, o verso de número 10 vai dizer que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, mesmo que a revelação divina do Verbo tenha acontecido com base na graça de Deus, onde esse Deus, sendo o Criador e estando no meio de nós, ainda assim houve uma rejeição, o mundo não o conheceu, é a conclusão de João. E aí, então, o verso número 11, ele vai especificar mais isso, veio para o seu, e os seus não o receberam, ou seja, não aceitaram a mensagem. Verso número 12, ele faz o contraste, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a capacidade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Observe no versículo, nessa segunda estrutura, do verso 5 até o verso número 13, essa relação que há entre revelação, que acontece diretamente por meio da forma como Deus se revelou por meio de Cristo, se revelou por meio dos profetas, e a reação da humanidade diante dessa reação. Há aqui uma relação entre revelação e rejeição. O verso de número 12 apresenta um contraste entre a primeira parte do argumento com a segunda parte, dizendo que, apesar dessa rejeição, todos aqueles que reagiram positivamente receberam da parte de Deus o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, essa reação positiva à revelação, ao testemunho eficaz do profeta, não é algo simplesmente legal, mas é algo também relacional, porque por meio disso nós temos não só o direito, o poder, mas também isso nos leva a um relacionamento na família de Deus. Somos feitos filhos de Deus por meio da fé na pessoa do Filho que se revelou por meio da sua palavra. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto vai apontar para a obra de Deus por meio da sua palavra. Então, 2 pontos aqui principais. Os versos iniciais, 5, 6 e 7, o ponto principal é essa obra de Deus se manifesta por meio da forma como ele revelou o Filho, e a segunda parte da estrutura foca no efeito dessa obra, que é a regeneração. Ou seja, o Filho se revela por meio da palavra. Isso acontece quando João testifica, e o efeito que essa palavra traz na vida da pessoa que recebe, que crê, é tanto algo legal que nos dá a permissão, o direito, quanto algo relacional que nos leva a um relacionamento dentro da família de Deus. Isso só pode acontecer por meio da obra que Deus realiza e não de forma natural. Verso de número 14 e verso de número até o verso 18 diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Observe aqui em destaque no verso 14 o fato de que agora, em um outro estágio, no verso de número 5, João diz o seguinte: a luz resplandece nas trevas, mas ele não deu detalhes de como isso acontece. Agora ele vai especificar, dizendo que isso acontece por meio ou aconteceu por meio da habitação, quando o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, essa palavra aqui, habitou, vem da raiz da palavra que nós chamamos de tabernáculo, tabernaculou. Então, ele habitou entre nós. Esse é o conceito quando, lá no Antigo Testamento, Deus ordena a Moisés que fizesse, construísse o tabernáculo, e a justificativa para a construção do tabernáculo dada por Deus seria que Deus habitaria no meio do seu povo. Ou seja, quando João agora apresenta o fato de que por meio de Cristo Deus tabernaculou, ele está dizendo: aquilo que Deus prometeu lá no Antigo Testamento que faria por meio do tabernáculo, agora ele está fazendo por meio do seu Filho. Então, é esse conceito de habitação de Deus que está prevalecendo nesse termo habitou entre nós. E ele vai trazer 2 conceitos importantes que estão diretamente ligados a essa questão do tabernáculo. Essa habitação de Deus foi plena, foi cheia, foi abundante de graça e de verdade. E, além disso, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ver a glória de Deus é um tema do Antigo Testamento.
E aí tem uma passagem muito clara quando Moisés pede para ver a glória de Deus. Isso está relacionado à face de Deus. E Deus diz que ele não poderia ver a sua face, que Deus mostraria simplesmente uma parte da sua glória. Então, quando João associa esse tema de que, de forma plena, cheio de graça e verdade, nós conseguimos ver a glória como do unigênito do Pai, João está mostrando que essa revelação que está acontecendo por meio de Cristo, que o fato de Deus tabernacular-se por meio de Cristo, habitar no meio de nós por meio de Cristo, que isso é algo em uma categoria ou em um nível bem maior do que aquilo que foi visto por Moisés ou que foi desfrutado pelo Antigo Testamento. Verso número 15, João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, e o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. João faz aqui uma conexão com o que ele aborda no verso de 1 a 4, de que esse verbo já era eterno e já estava com Deus. Mesmo João sendo mais velho do que o Cristo, de que Jesus, João tinha esse entendimento de que ele era eterno. Este é o que eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, novamente aqui o termo cheio, pleno, graça sobre graça. É como se fosse um nível maior, ou como se a graça estivesse transbordando. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele conclui dizendo: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Como eu mencionei no início, a teologia bíblica vai ser fundamental para a compreensão do Evangelho de João, assim como dos demais evangelhos. Eu vou só enfatizar aqui um ponto, como que a falta de um entendimento ou a ausência de uma teologia bíblica correta pode prejudicar no entendimento e na aplicação do Evangelho de João, assim como dos demais evangelhos. O verso número 17 diz o seguinte: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A pergunta aqui é o seguinte: o que é que João está argumentando no verso 17? Eu vou dar aqui uma possibilidade e a partir dessa possibilidade vocês avaliam se ela está correta ou não. João está dizendo no verso 17 que no tempo da lei, que a lei foi dada, no caso, por Moisés, ou seja, naquela época era a época, o tempo da lei, porém, quando Cristo se encarnou, começou uma nova era. E essa era que começou agora foi a era marcada pela graça e pela verdade que se revelaram, então, que aconteceu por meio de Cristo. Esse pensamento, essa abordagem está correta ou não? Aqui Eu alguém acho que respondeu não. não. Eu Por que também não? acho que não, professor. Professor, na verdade, se a gente for dizer que a graça e a verdade ela vê agora por Cristo e naquele período foi a lei, na verdade, naquele período a lei também era a verdade e era manifestação também da graça. Certo. Se a gente for fazer isso, a gente vai estar desassociando, inclusive, a verdade do Velho Testamento no Novo, se a gente for fazer dessa forma. Perfeitamente. Então, o que é que vai nos dar base para esse raciocínio? Teologia bíblica. O entendimento desse tema a partir do Antigo Testamento e como esse tema se desenvolve ao longo do Novo Testamento. Então, esse é um passo essencial aqui. João não está criando nenhuma distinção. Ele não está dizendo que a graça veio por meio de Cristo. Ele não está dizendo isso.
qual é o ponto central aqui? O verso 17 não apresenta um contraste, você não vai encontrar na construção gramatical aqui a ideia de contraste. Por exemplo, se nós tivéssemos na parte B do verso, que começa onde a graça e a verdade vieram, se nós tivéssemos aqui uma preposição adversativa, talvez esse sentido seria diferente, onde ele apresentasse uma parte e que na segunda parte do verso ele mostrasse o contrário, como que se contrasta essa segunda verdade. Mas ele não faz isso aqui. Ele simplesmente apresenta uma verdade e apresenta na parte B uma segunda verdade. Então, a primeira verdade que ele apresenta é: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Isso é fato. Ele não está julgando aqui o fato de que se há manifestação da graça ou não na lei. Ele não está entrando nesse mérito. Mas o que ele está dizendo é, historicamente, a lei foi dada por Moisés. Assim como a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. E aí, o entendimento do sentido de graça e verdade vai estar associado àquilo que ele já trabalhou. Então, o verso número 17, ele vai falar sobre o mesmo conceito. Ou seja, o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É como se ele estivesse enfatizando agora a plenitude, que é a palavra que ele vai destacando aqui em vários momentos. Então, quando ele usa o termo cheio de graça, a palavra plenitude, ele vai mostrar dentro dessa revelação progressiva como que essa revelação em Cristo ela é superior. Então, é esse o objetivo de João, agora mostrar como foi que por meio da palavra Deus realizou o seu objetivo proposto desde a fundação do mundo. Perguntas, dúvidas nessa parte de entendimento do texto bíblico? O nosso objetivo vai ser sempre esse, tentar refletir de forma breve, então a gente não vai ter tempo para entrar ou para analisar todos os detalhes. Dúvidas? Rodrigo, você pediu a palavra. Sim, pastor. Também essa questão do verso 17 seria talvez uma análise de validação, a validação que ele está tratando não em oposição lei e graça, mas validando por onde foi dada, porque ao ver o que salta aos meus olhos no verso 17, além dessas outras palavras, é dada, foi dada por intermédio de Moisés. E a segunda afirmativa, a graça e a verdade foi dado também por meio de Cristo, não invalidando uma a outra, mas um acréscimo de informações, né, uma somativa. Ok, perfeito, pode ser. A instrumentalidade, Moisés e Cristo, né? Uma boa observação. Exato. Certo, alguma outra observação? Ok, Aldo, sim. aproveitando aí a fala do Rodrigo, né?